Senhor amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado por essa reunião. Muito obrigado por estar aqui, Senhor. Pai, te pedimos o teu guiar na comunhão da palavra. Que o Senhor possa, o seu Santo Espírito possa nos dar clareza, entendimento, possa nos abençoar nesse momento de comunhão. Senhor, declaro total dependência a Ti. Amém. Senhor, unja o meu falar, que eu possa falar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor, e não segundo a minha própria opinião vazia. Ó Senhor, guia e unja o meu falar. Senhor, unja o ouvido dos irmãos. Amém. Senhor, prepare a terra do coração. Senhor, leve embora toda a rocha, todo o espinho, toda a terra, Senhor, todo o pedregulho. Senhor, abata toda ave de rapina, Senhor, que tenta roubar a Tua palavra. Retire do nosso coração. Senhor, are a terra do nosso coração, para que a Sua semente possa penetrar em nós. Amém. E possa prosperar a Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, amarramos toda oposição maligna, todo dardo e toda tentativa satânica impedir a comunhão dessa palavra, seja repreendida em nome de Jesus. Guia-nos, Senhor. Te clamamos e pedimos humildemente em nome do nosso amado Jesus. Amém. Aleluia. E aí, vocês estão conseguindo me enxergar aqui? Mais ou menos? É melhor a gente colocar de lado. De lá? Fica melhor. Porque aí Tá. ele cai menos, eu acho. Peraí. Obrigado. Tá melhor. Tá ótimo. Estão ouvindo bem agora? Aí. Eu não estou conseguindo ver o rosto de vocês direito, mas a nossa ideia é ser uma exposição da palavra bem dinâmica, com bastante perguntas, respostas, bastante perguntas, então fiquem atentos aí. Peguem um caderninho, façam as suas anotações aí. O culto da fogueira vai ser um pouco diferente, então depois a gente vai ter um tempo aí de compartilhar, de falar o que o Senhor tem falado ao seu coração. Então guarde a sua porção aí, vai se preparando, tá? E tá meio escurinho aí, se você vê que o irmão do lado tá cochilando aí, cutuca ele com amor. Não dá, não precisa ser um soco violento assim, sabe? Tem uma vara, mas dá uma varada com amor, tá? Não, irmão. Tá bom? Então vamos lá? A gente cantou agora há pouco sobre o nosso general ser Cristo. E hoje a gente vai falar de um rei que ele teve bastante vitórias militares. Alguém que se destacou por conta disso. Alguém sabe qual que é o rei, o personagem dessa noite? Qual eu vi? Quase. Uzias. Alguém falou Urias, não foi? É Uzias. Foi ele. Eu sei quem foi. Tá bom, Josué. Agora eu que falo, tá? Você escuta. Então abre lá a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônica, capítulo 26. Capítulo 26, Gerê. Eu acho que não dá pra gente ler todo junto, eu vou ter que ir lendo aqui, vocês vão acompanhando, tá bom? Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com os seus pais.
Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seus pais. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e de Jabne e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros no monte e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destro nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazias, oficiais sobre a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças da família, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Aqui a gente vai fazer uma pausa, depois a gente vai ver o resto da história. Vamos falar do rei Uzias. Vocês repararam quantos anos ele começou a reinar? 16. 16 anos. Quem aqui tem 16 anos? 1, mais 2, 3, 4. 4 pessoas aqui têm 16 anos. Quem aqui tá para fazer 16 ou fez 16 há uns tempo atrás? Quase todo mundo, né? É uma idade bem nova para ser rei, vocês não acham? É. E o que aconteceu? Foi falado um pouco hoje sobre seu pai. Ele assumiu o reinado muito novo por conta de uma perseguição política contra seu pai. Ali a escritura, alguns estudiosos dizem que ele começou a reinar e depois o pai dele foi morto, foi perseguido e morto. E alguns entendem que ele começou a reinar depois do pai dele. Mas isso é indiferente. Mas ele foi muito novo
colocado sobre grande responsabilidade. Aqui, olhando para o texto, nós podemos tirar uma boa aplicação, logo no versículo 1. A questão de responsabilidade. Muitas pessoas precisam assumir responsabilidade com maior idade. Então, às vezes o pai tem uma condição um pouco melhor e você pode estudar, fazer a faculdade na casa dos seus pais e não precisa esquentar muito com responsabilidades. Isso é bom. E outras pessoas precisam despertar as responsabilidades mais cedo. Então, se ela quiser estudar, ela tem que trabalhar para pagar os seus estudos. Então, ela é despertada antes. Mas aqui o rei era algo até antes. Tem pessoas que elas precisam despertar responsabilidades muito cedo. Às vezes, sendo ainda no final da sua infância, ter que cuidar de irmãos menores. Isso é uma baita de uma responsabilidade. E se você olhar para Uzias, o que tinha acontecido com o pai dele no texto que a gente leu? Ele tinha... Não ouvi. Ele tinha morrido. Então ele era órfão de pai. Imagina você com 16 anos, órfão de pai, ter que assumir uma nação. É uma baita responsabilidade. E se vocês olharem para a história do pai dele, o que o pai dele fez? O avô dele também foi assassinado, não foi? Vocês lembram? E o que o pai dele fez na hora que assumiu o trono? Foi lá e matou os assassinos do pai. Mas Uzias, o texto não fala que ele fez isso. Ele não foi atrás de vingança, ele não fala que ele ficou lamentando, falou, agora eu vou vingar a morte do meu pai. E aqui tem uma questão muito importante e um princípio da vida cristã. A questão de perdão. A questão de não guardar ressentimento. É claro que a morte do pai deve ter doído, deve ter sido algo muito difícil, mas ele não ficou remoendo esse sentimento. O sentimento de ódio, o sentimento de perda ou o sentimento de vingança. Nós vemos que ele entendeu que era a vontade de Deus ser reina e ele seguiu liderando o povo. A palavra de Deus, lá no livro de Amós, vai falar sobre o povo de Dan. E vai falar que Deus não tirava a ira de Deus sobre eles, porque eles guardavam ira no seu coração. Na oração do Pai Nosso, o Senhor fala assim, perdoa os nossos pecados assim? Acredito. Então, guardar um sentimento, uma mágoa, eu não estou falando de não ficar triste com a situação, mas eu estou falando de um sentimento que fica guardado lá no seu interior e aquilo te gera sentimento de ódio, sentimento de raiva, que a hora que você tá ali sozinho, você fica pensando como se vingar, como fazer uma vingança maligna. Estou falando de algum absurdo? Só na minha cabeça passa isso? Nas suas também? E isso não é bom. Isso é um instrumento e tanto que Satanás usa para derrubar o crente. Guardar esse sentimento, guardar essas mágoas. Então, olhando para o texto, nós vemos um bom exemplo aqui em Uzias. Não procurou vingança, não procurou vingar a morte do seu pai. Ele assumiu o reinado e prosseguiu. Em relação às responsabilidades, você pode não ter muitas responsabilidades hoje. Não sei aí como que é o caso de cada um. Analisa aí, pensa um pouquinho, o que você tem de responsabilidade? Mas eu vou falar algo para você, meu amado jovem.
A vida é muito mais do que TikTok, é muito mais do que Instagram, é muito mais do que PlayStation, é muito mais que Minecraft, é muito mais que FIFA, é muito mais... O que é para as meninas aí da moda? É muito mais que os youtubers aí, é youtuber? É muito mais que isso. E o normal da vida, qual que é? Você é um bebê? Como que um bebê se alimenta? O pai tem que dar comida, não tem? Tem que dar comida na boca. Depois ele começa a segurar um pouquinho sozinho. Para ir no banheiro também é a mesma coisa. O Josué precisou trocar a fralda dele, da Rebeca também. De vocês também. E é normal, você vai crescendo, você vai assumindo algumas responsabilidades. A higiene do corpo você vai conseguindo fazer sozinho. E na vida cristã, é natural vocês crescerem. É natural vocês assumirem responsabilidades. Fica à vontade. Quer que eu segure? Voltando aqui. É normal você crescer e assumindo a responsabilidade, não é? Quem aqui pode ir para a escola sozinho ou chamar um Uber sozinho? Não é normal? Você já tem essa liberdade, uma responsabilidade. Mas na vida cristã, eu falo espiritualmente, é difícil você encontrar um jovem disposto a assumir responsabilidade. A gente na reunião fala assim, todo mundo, quê, quê. Somos bebês espirituais. Quem vai ser o primeiro a compartilhar? Quê, quê. Bebês espirituais. Vocês entendem o que eu estou querendo falar, amados? Existe, como você cresce fisicamente, logicamente, o seu corpo vai crescendo e você vai assumindo responsabilidades, você vai assumindo algumas coisas sozinho. Mas está uma moda na fé, ou uma moda do crente em não assumir responsabilidade. Jovem, eu falo bem sério, não é normal um adolescente não estar envolvido nas coisas da igreja. Não é normal ele não ter responsabilidades, ele não querer estar envolvido em algum serviço. Não é normal. Isso pode nos apontar uma infantilidade espiritual. Agora eu pergunto para você, por que você não vê a hora de ir no shopping sozinho, de pegar o carro e ir para qualquer lugar sozinho, mas não queima dentro de você o desejo de servir na reunião, o desejo de ajudar algum lugar, ajudar na limpeza do local? Eu não sei como que é na reunião de vocês, eu vou falar um pouco do serviço que tem lá em Rio Claro. O jovem ajuda, tem a limpeza, tem serviço de música, tem serviço com as crianças. Olha para onde você se reúne. Tem oportunidades para você servir. E a própria participação na reunião. Sim, a participação na reunião. Quantas perguntas eu fiz aqui e ninguém responde? Você entende como é normal? Se for num ambiente corporativo e tivesse um RH aqui, você até tem briga para falar. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer disputar, ganhar atenção.
Mas espiritualmente, nós somos tendenciosos a não querer assumir responsabilidades. Ou, se assumimos responsabilidades, assumir de qualquer jeito. Vou empurrar com a barriga, sabe? Já viram essa expressão? Ela mudou para os dias de hoje ou não? Continua mesmo. Empurrar com a barriga. Eu vou, se não der vontade de ir, é meu dia de servir, não vou na reunião. Os irmãos lá se viram. O irmão vai estar lá mesmo? Eu tenho uma festa, não vou avisar os irmãos, alguém pode trocar comigo? Ter responsabilidades espirituais, isso é normal. Não é normal não ter responsabilidades e não mostrar interesse em estar junto. Então, um exemplo. E olha que ele não tinha o pai dele, ele foi bom ali, no começo ele foi ruim. Ele não tinha um bom exemplo de pai. Ele não tinha... a gente comentou aqui, ele era órfão de pai. Ele não tinha uma boa base. Mas mesmo assim ele assume a responsabilidade e o texto vai falar que ele se espelhou em uma pessoa. Quem que foi? Quem que foi? Vocês viram aí no texto? Deixa eu acender aqui a luz. Tá, acho que no versículo 3. No versículo 4, perdão. 5. Zacarias. Olha o que o texto fala no versículo 5. Alguém lê aí o 5? Amém. Acho que o seu está em outra versão, mas o texto é o mesmo. O que eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto? Talvez, na sua casa, você não tenha uma boa referência que desperte a atenção para responsabilidades espirituais. Talvez o seu pai e sua mãe não sejam referências espirituais. Mas existe alguns irmãos que você pode olhar. Os irmãos têm trazido biografias para vocês. São bons irmãos para olhar como se deve viver. Pense aí, existe onde você se reúne, onde você se congrega, irmãos que você possam olhar e falar assim, eu vou seguir esse irmão. Lá em Cânticos do Cântico vai falar, ele vai falar assim para a amada, você quer me encontrar? Segue as pisaduras das ovelhas. Então você quer encontrar o Senhor? Segue as ovelhas que foram caminhando até Ele. Então olhe para essas boas referências. Se um é uma boa referência, não olha não, que ele vai te derrubar no penhasco. Mas se for uma boa referência, olhe. Toma como base, assim como Uzias fez. Ele não tinha uma boa referência. Ele era órfão de pai. Mas ele tinha alguém, ele tinha um sacerdote, o quem ajudava. E imagina os puxão de orelha ali. Eu estou falando por mim, que eu gosto de fantasiar um pouco o texto na minha cabeça. O rei lá, 16 anos, Zacarias puxando ele. Sai da cama, menino. Você tem que governar. Já pensou? Ou será que ele era pronto a atender? Será que Zacarias não teve que pegar meio pesado com ele? Adolescente, às vezes você tem que dar uns trancos, não tem? A gente tem que dar uma chamada. Como será que foi Zacarias chamando ele? Vamos orar. Fazer sacrifício lá no templo. Imagina como... Mas ele tinha alguém como referência. Então, amados, olhem para irmãos que te levem para Cristo. Se seu pai é uma bênção e é um irmão que pode ser usado como referência, aleluia, dê glória a Deus por isso. Tenha bastante comunhão, aproveite essa bênção do Senhor. E um pouquinho adiante aqui no texto. Não sei se vocês notaram aí, o texto vai falar que
ele venceu bastante guerra. Militarmente, ele teve grandes vitórias. Ele venceu aqui o listeu, filisteus, os árabes, meunitas, os amonitas. Ele destruiu cidades dos filisteus, ele tomou algumas cidades. Ele foi forte, poderoso em guerra. Agora eu faço uma pergunta. Como um jovem de 16 anos consegue vencer uma guerra? E lembra que naquela época não tinha chat GPT, né? Hoje você colocar como fazer uma estratégia militar aí, tenho certeza que ele vai te dar uma. Como vencer os chineses? Como vencer os americanos? Você escrever aí no seu chat, certeza que vai sair alguma coisa. Mas ele não tinha internet. E como que você acha que alguém inexperiente tem vitórias num campo de batalha? Alguém tem um palpite aí? Só por Deus? Também. O que você imagina? Como que ele... Imagina um jovem de 16 anos. Quem falou que tinha... O Davi falou que tinha 16 anos, né? Fala, Davi, você tem que levar o seu país para uma guerra. O que você ia fazer? Eu pediria orientação primeiro, de alguém que sabe. Para alguém que sabe. Boa. Para o Senhor, mas para alguém que sabe. Provavelmente, ele não fez a estratégia militar da cabeça dele. Ele era muito novo. 16 anos. Mas se você é um rei de uma nação, o que você vai fazer? Consultar um general. Vai consultar alguém experiente, alguém que tenha vivência no campo, não é? E falar, e aí, quantos soldados a gente manda? 1000 é muito? 300? 400? Como que a gente luta? Não seria o correto? Se você não sabe, você vai fazer umas perguntas, não é? E aqui a gente pode tirar um tremendo significado. Irmãos, existe guerras espirituais. Guerras espirituais. Se você seguir os conselhos de irmãos mais velhos e mais experientes, vocês vão se dar muito bem. Sabe uma dica qualquer que os irmãos estão falando? Presta atenção aqui em mim. Tá todo mundo olhando fogueira. Aqui, ó. Um assunto extremamente importante que vocês devem seguir o conselho dos irmãos mais velhos, e o Senhor tem falado o tempo todo nesse acampamento. Relacionamento. Relacionamento. Ouçam os irmãos mais velhos. Ouçam os irmãos mais velhos. A taxa de mortalidade daqueles que se relacionam com aqueles que não são do Senhor é de quase 100%. E volta um ou outro acabado, moído. Depois de anos fora. Não é, Dri? Eu falo porque eu vivi isso e eu vi muitos irmãos caindo. Muitos mesmo. Vocês entendem? Não é uma guerra espiritual isso? E se você seguir bons conselhos de quem já passou por essa fase, de quem já casou, quem tem uma experiência com o Senhor, a chance de prosperar, de dar certo e de ser vitorioso não é muito alta. Vocês não concordam? Mas tem outros assuntos também. Assuntos financeiros. O jovem ali com 15, 16 anos, às vezes ele começa a ter contato com dinheiro. E ser aconselhado por alguém é muito bom. Fala, guarda um dinheiro, faz isso, faz aquilo, não sai fazendo financiamento. É muito bom ouvir essas orientações de alguém mais velho. E nós podemos ver que Uzias, ele prosperou, mas não foi sozinho. Não porque ele era alguém muito fora da curva, com 16 anos ele já dominava artes militares, já entendia sobre economia, sobre venda, sobre desenvolvimento econômico, que é tudo que o texto fala aqui, que ele prosperou. Como que alguém prospera com 16 anos? É impossível, ele foi muito bem aconselhado e, mais importante, ele ouviu
quem estava aconselhando. Uma característica muito forte na nossa juventude é desprezar os mais velhos, ou sequer conversar de certos assuntos. Então, faça um ponto de atenção enorme. Ouça os mais velhos, principalmente aqueles que estão alicerçados na palavra do Senhor. Se você viu alguém bonitinho, alguma menininha bonitinha, uma irmãzinha bonitinha, antes de se declarar, antes de levar um buquê de flores, pergunta para um irmão mais velho, fala: o que você acha? O que você acha disso? Pergunta para um irmão na fé, um irmão mais experiente, que já casou, para te orientar. Não seja orgulhoso. Em certos assuntos nós precisamos ser humildes e muito humildes para conseguir ter vitória. Vamos falar mais um ponto aqui. O que o jovem gosta de fazer? O jovem gosta de tecnologia, não gosta? Vocês gostam de inovar? Vira e mexe, vocês mudam o vocabulário aí, eu fico me sentindo meio desatualizado aí. Tem muitas expressões que eu não entendo. Eu tô trabalhando com uma galerinha nova, eles vivem me explicando aí. Esses dias eu descobri que era crush, que eu nem sabia que... Vocês sabem o que é? Então, mas é uma expressão nova, os jovens gostam de inovar, não gosta? E nós podemos olhar para o texto e nós vemos, por exemplo, que ele inovou na agricultura, no militar, máquinas de defesa. Olha que legal, ele trouxe coisas inovadoras e isso foi muito bem para ajudar, fez muito bem para o povo dele. Tanto que fala que a fama dele foi parar onde? Aonde? Foi parar onde a fama dele? No Egito. Olha só esse cantinho aqui tá respondendo, viu? O resto tá dormindo? Não sei só. A fama dele foi parar no Egito. Se fosse no dia de hoje, ele ia estar bombando aí no TikTok. A fama dele, ele tá famoso aí. Todos os canais iam estar falando dele, de como ele era. Ele fez prosperar o reino dele. E é uma característica do jovem, trazer inovação. Não sei se vocês repararam, muitas vezes quem tem um pouco mais de idade, às vezes tem dificuldade com o celular. E os mais novos têm uma destreza com o celular que os mais velhos não têm. E se você usar essa inovação com a experiência, isso dá muito certo. Mas se você, com a experiência de um irmão, com mais experiência e crescimento da palavra, isso é muito bom, isso traz muito benefício para a igreja. Mas muitas vezes, os jovens, eles não conseguem enxergar um todo. Eu marquei aqui uma situação que eu vivi quando eu era jovem, para deixar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Quando eu tinha a idade de vocês, o grupo que a gente se reunia estava na moda fazer cafeterias para pôr livro e vender café ali e vender literatura. Não sei se vocês já viram algo assim. Todas as igrejas estavam abrindo isso. E ali, entre os jovens, tinha um desejo muito grande de fazer isso. E os irmãos mais velhos, nós não sentíamos esse desejo dele. Então, eles estavam ali um tanto quanto resistentes. E um dia, eu lembro disso, um dos irmãos, ancião da igreja, o mais ancião da liderança, ele chamou o jovem e ele explicou todo o contexto. Ele falou assim: tá bom,
A igreja até tem dinheiro de alugar um edifício, colocar uma cafeteria, colocar livros. Sábado de manhã, quem vai lá servir? Aí os jovens ficaram igual vocês, quietinhos. Sábado à tarde, quem vai ir na escala? Quem vai ser o responsável de domingo de manhã? Quem vai estar lá na segunda, às 8 horas para abrir? Quem vai faxinar? Aí o irmão foi colocando algumas questões que os jovens foram entendendo que era muito além, não era um negócio tão simples. Não bastava ter dinheiro e alugar um edifício. Ia ter que ter uma entrega. E o irmão foi tão amoroso que ele falou assim, sábado eu tenho que pregar na reunião, eu estou estudando para mensagem. Eu não consigo ir lá, quem que vai ficar responsável lá? Se aparecer alguém para pregar o evangelho, vocês topam? Aí os jovens olharam e falaram, eu acho que é melhor deixar esse negócio de livraria, hein? Acho melhor deixar quieto. Mas tinha um sentimento, como que eu posso falar? Vou usar essa palavra, mas uma rebeldia interna que não querem nos dar isso. Não querem deixar a gente fazer dessa forma. Mas não era bem isso, era algo muito grande, que ninguém tinha condições de tocar aquilo. Não tinha um irmão disposto a 100% do tempo estar ali, e os jovens eram imaturos para aquela ocasião. Vocês entenderam esse exemplo? Então era algo que até tinha um sentimento de rebeldia contra a liderança da igreja. Mas quando sentou e teve comunhão sobre o assunto, ficou claro para os jovens. E ninguém nunca mais tocou nesse assunto. Ninguém nunca mais quis entrar nesses detalhes, porque ficou claro que a igreja não tinha condição, não tinha uma mão de obra para fazer aquilo. Esse foi um bom exemplo. Então o jovem, ele tem isso de inovar. É uma característica, é uma bênção de Deus isso. Mas a sua inovação, ela precisa ter a aprovação de alguns irmãos anciões, dos irmãos presbíteros, do pastor da sua igreja, do irmão responsável. Porque se a inovação caminhar junto com a bênção dos irmãos, vai ter bons frutos. Mas se a sua inovação for um motivo de rebeldia, isso vai rachar a igreja. Isso não vai ser bom. Isso vai ser até mesmo uma desgraça. Um bom exemplo que eu tenho visto. Tem um jovem que está ajudando a igreja com o Instagram. Então ele está colocando vídeo. Mas ele tem a aprovação da liderança lá da igreja de Rio Claro. E está sendo bom, está sendo legal. Você vê as edições de vídeo, que é a facilidade que ele tem. Mas está sendo algo aprovado pelos irmãos. Então isso traz bom fruto. Mas agora trazer algo sem aprovação dos responsáveis, isso não traz fruto. Isso traz contenda, isso traz amargura, isso traz desentendimento no nosso meio. O que eu quero falar aqui não é impedir vocês de inovar, de trazer coisas novas, mas sempre na comunhão e na luz, principalmente com quem tem um crescimento espiritual maior. E se nós olharmos para o exemplo da Bíblia, de Uzias, é impossível alguém com 16 anos ter prosperado tanto sozinho. O próprio texto fala que ele se baseava muito em Zacarias, que aconselhava ele. E ele ia bem. Então, se essa receita deu certo lá no tempo de Uzias, vai dar certo no seu tempo. Você quer prosperar na fé? Quer ser cheio do Espírito Santo? Segue o exemplo dos irmãos mais velhos. Foge de relacionamento. Se o pessoal está ficando lá, se tranca no banheiro. Sai correndo. Faz igual o José, sai correndo lá. Quando a mulher tentou agarrar ele,
Segue o exemplo que os irmãos estão dando. Os irmãos estão falando de entrar no quarto e orar. Jesus ensinou isso. Ter comunhão. Olha que bom. Que excelente. Algo excelente para você fazer no seu dia a dia. Hábito de ler a Bíblia. Meditar na palavra. Ler biografias. Tudo isso que os irmãos têm aconselhado. Você tem desprezado algo disso? Faça uma pergunta para si mesmo e responde aí para você. O quanto você tem desprezado o conselho dos irmãos cheios do Espírito Santo? O que você tem aplicado na sua vida e o que você tem desprezado? 30%? 50%? 70%? 100%? Grave isso no coração. Aquele que despreza não vai prosperar na fé. Vai afundar. Vamos seguir aqui no texto. Um outro exemplo aqui, o quinto aspecto que eu separei aqui. Um outro problema que pode acontecer na vida cristã. Estar tudo indo bem. Tem um irmão que ele fala que Deus fala com o crente durante tempos fáceis, mas durante tempos difíceis ele grita ao ouvido dos crentes. Então, se você está passando por um período difícil, é o melhor momento para você ouvir a voz do Senhor. Em momentos fáceis, em momentos que está tudo indo muito bem, o homem ele tem uma característica de abandonar Deus. Ou de até falar, graças a Deus está tudo indo bem. E aí ele abandona. Esse tempo atrás eu estava conversando com o Adriano. Tem alguns adultos da nossa época que eles estão terrivelmente perdidos no mundo, mas não porque estão envolvidos com coisas profanas, mas eles estão muito bem financeiramente, eles têm um excelente emprego e está tudo bem. E desde então, quando eles conseguiram um bom emprego, eles abandonaram a fé. Tô bem, tô ganhando dinheiro, tá indo super bem minha vida, ainda novo, já tinha um carrão, um apartamento, tá tudo bem. Abandonou. E faz anos que a gente não vê. Por quê? Porque tá bem. Tá bem, não tá passando aperto. Tá tudo bem. Desde quando saiu da faculdade deu tudo certo. E prosperou na vida financeira. Mas na fé afundou. Aqui fica um ponto de atenção. Muitas vezes tá tudo bem, pode nos levar a cair. Vai falar assim, aquele que está de pé, vigie para não cair. Então, se está tudo bem na sua vida, começa a orar, Senhor, não deixa eu cair. Não deixa os meus pés vacilarem. Não deixa eu esquecer do Senhor. Não deixa eu deixar de orar, eu deixar de ler. Eu deixar de... na minha vida, poxa, quando as crianças não estão doentes, está tudo bem? Quantas vezes você esquece de orar? Ou passa o dia, o irmão Rodrigo, a gente estava tendo uma comunhão, ele falou também sobre isso. Tá tudo bem, você esquece de orar porque tá tudo bem. E será que o Senhor só quer ter um relacionamento quando a gente está passando por alguma pindaíba? Quando a gente está com alguma dificuldade? Como que o Senhor quer que você tenha um relacionamento com Ele? Tenho certeza que não é esse. De pedir, tô precisando disso, tô precisando disso. Mas um relacionamento de estar tudo bem com o Senhor e eu quero me trancar no quarto e ter uma comunhão com meu Deus. Eu quero ter prazer de estar na presença dEle. Como Davi fala, de entrar no átrios do Senhor
Eu quero ter prazer de estar na casa do Senhor, de ter comunhão com o Senhor. Seguindo um pouco adiante aqui, a gente vai para a última parte do texto aí. Aí em 2 Crônicas 26, do 16 até o 23. A gente vai a leitura para o final da mensagem, tá? Vamos lá. Mas havendo-se já fortificado, está falando aqui de Uzias, exaltou-se no seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha que interessante. Estava tudo bem. Ele não era um bom moço, não estava indo bem no seu reinado? A fama dele não estava lá no Egito já? Estava bem. Estava tudo bem. Mas, os 16 novo, havendo-se já fortificado, já tinha feito uma muralha lá, já estava bem estruturado militarmente, já tinha comprado roupa para o exército, já tinha comprado ali capacete, couraça, funda, tinha colocado umas pedras gigantes, se alguém tentasse invadir lá, ele jogava lá de cima. O pessoal atirava flecha lá de cima da muralha. Tava tudo bem. Tava super seguro dentro das muralhas lá. Tava tudo bem. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. A palavra de Deus vai falar que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. E parecia que estava tudo bem, mas ele deu uma vacilada. Esqueceu de consultar os mais velhos, ou ele achou que ele já podia agir sozinho. Esqueceu de orar, de envolver a Deus. E um belo dia, ele falou, vou queimar incenso, vou entrar lá no tabernáculo, vou queimar incenso. Eu sou rei, por que eu não posso queimar um incenso lá? Por que só o sacerdote precisa fazer isso? E ele foi lá. Deu uma doida lá nele, eu vou lá queimar um incenso. Tá tudo bem. Daí vamos acompanhar o texto aí, ó. O texto fala por si só. 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Essa expressão aqui, homens da maior firmeza, significa homens que temem mais o Senhor do que outros homens. Homens que estão dispostos a dar sua vida pela palavra do Senhor. Então, homem que, se o rei falasse assim, você vai morrer se você me contrariar, ele falou, pode matar, que a palavra do Senhor fala que você não pode fazer isso. Então, eram homens firmes e absolutos pelo Senhor. Eles obedeciam o Senhor. E 80 impediram ele. Foram lá e falaram, não vai fazer isso. 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. E olha que eles enfrentaram o rei. Lembra que o rei tinha um monte de exército, hein? Mas eles foram ali, enfrentaram o rei. E eles falaram ainda pro rei, falou, isso aí não vai ser para sua honra, filho. Rei, isso aí não vai ser para sua honra. Isso que você está fazendo não vai valer de nada. Eu acho que é até uma forma sábia de advertir ele. Fazer ele pensar o que ele estava fazendo ali. Falando, você não vai ter honra nenhuma nisso aí que você está fazendo. Porque não cabe a você queimar incenso. 19. Então Uzias, lê comigo aí, se indignou. Poxa, a gente não estava falando de alguém que prosperou tanto, que foi tudo bem
porque ele estava ouvindo os conselhos, porque ele estava bem alicerçado e bem orientado pelo sacerdote? Agora tinha quantos impedindo ele de queimar incenso? 80. E qual foi a reação dele? Ficar indignado. Poxa, ele cresceu desde os 16 anos, ele era orientado por um sacerdote. E agora precisa 80 encarar ele ali ferozmente e falar, você não pode fazer isso. E ele fica bravo, ali ele fica indignado com os sacerdotes. Olha como que o homem pode dar um vacilo. Pode acordar num dia e colocar todo o seu testemunho a perder. Eu falo isso no ambiente de trabalho. Poxa, as pessoas muitas vezes olham na escola olha ali para você com temor, fala, ele tem comunhão com Deus. Esse rapaz, essa mocinha é de Deus. Mas às vezes um vacilo, um dia você acorda ali, esquece de orar, e estão contando piada e você entra no meio e entra ali na conversa e fala, crente nada. Acabou o testemunho. É crente? Ou eles mesmo vão julgar na sua cara. Fala que é crente, ainda fala que vai para a igreja. E participa dessas conversas. Já aconteceu isso com vocês? Ou é só comigo que acontece essas coisas? Não? Por quê? Não ouviu o conselho. Deu uma bobeada ali. Quis queimar incenso. Da onde será que ele tinha tirado isso? Da Bíblia que não era. A Bíblia, pelo contrário, ela não vai falar lá em Êxodo 30 em Números de 16 a 18, tem a regra. Quem podia queimar incenso? Só os sacerdotes. Por quê? Porque aquilo, o símbolo de queimar incenso, tinha a ver com a intercessão, sobre as orações subir a Deus, tinha a ver com santidade, com mediação. Então não era para uma autoridade política ou militar representar isso. Era para o sacerdote. Uma autoridade política ou militar não podia fazer isso. Mas deu a doida e ele quis fazer isso. E ficou indignado ainda com quem tentou impedir. Então, o 20. Vamos continuar a leitura aí. Vamos ler o 19 não. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Na mesma hora, ele lá indignado, bravo, com o sacerdote, na mesma hora já surgiu ali uma mancha na testa, uma lepra. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram para fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o feria. Agora ele percebeu, o Senhor me atingiu, deixa eu sair correndo daqui. Eu entrei onde não podia. Sabe, irmãos, uma outra aplicação aqui do texto. O Senhor, no nosso meio, tem muitos dons. Alguns têm dom de oração, outros da palavra, outros têm dom de música, outros têm um dom de pastoreio. Tem muitos dons. O Senhor te deu um chamado. Mas tem algumas coisas que não competem a você fazer. No acampamento passado eu falei um pouco sobre isso na experiência de Davi. Uma coisa que você tem que estar muito certo se compete a você fazer é chamar a atenção de um outro irmão na fé. Vou dar um exemplo que eu já vi acontecer quando eu era adolescente. Uma irmã, ela estava com o netinho na igreja, e toda vez que o netinho ia para a igreja, ela levava o netinho na salinha lá e ficava brincando. E um irmão deu uma doida nele, ele foi lá chamar a atenção da irmã.
E ele não era um irmão muito manso de fala. E aí deu uma briga, a irmã nunca mais voltou na igreja. Porque, será que era para ele ter feito isso? Será que não tinha irmãos que têm a competência para fazer isso? Que têm a autoridade do Senhor para fazer isso? Que o Senhor deu o dom de fala, de conversar, de expor nas escrituras quais são os erros, por que aquilo está errado. É claro que se alguém estiver fazendo algo muito grave, meio falar, ó, você vai se dar mal aí, viu? Mas eu falo algumas repreensões que vão além. Certa vez eu senti na pele um pouco disso. Eu estava compartilhando bastante nas reuniões lá em Rio Claro, e eu tinha bastante comunhão com o rapaz da igreja lá, do trabalho. E ele, por algumas ocasiões, o casamento dele estava acabando. Ele tinha feito algo muito feio e a esposa dele queria que ele fosse embora. Daí ele ligou, falou se eu podia ajudar. Eu falei, eu sei, e levei o Dri ainda comigo, né? E a gente foi lá na casa dele. Daí chegou lá a esposa dele, porque ele mentiu para ela falando que era o pastor da igreja dele que ia. E era eu e o Dri que foi lá. Mas assim, a repreensão foi para ele. Mas eu senti o Senhor falando, isso daí não é para você. Esse assunto, não estou falando a Deus, estou falando para mim. Você é muito novo para lidar com um relacionamento de casais. Eu senti o Senhor falando para mim, falando, não, talvez lá no futuro, mas hoje você é muito novo para entrar nesse assunto, para fazer essas intervenções. Não é para entrar lá, não é para... Era como era para o rei Uzias, não era para entrar lá e queimar incenso. Por que ele quis fazer isso? Por orgulho? Faça uma reflexão e pense aí. Tem algum lugar que não era para você estar e você está fazendo? Onde você está servindo? O Senhor te confirmou, falou, pode continuar, meu filho, que eu fico feliz que você esteja aqui e eu vou ser com você. Não quero desanimar vocês de servir. Pelo contrário, a gente começou falando. Vocês têm que ter responsabilidade. Mas nós também precisamos de um direcionamento do Senhor. E terminando o texto aqui. 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos dias, o profeta Isaías, filho de Amós, o descreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo, o sepulcro que era dos reis. Porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora eu vou entrar no último ponto aqui. O que a lepra representa na Bíblia? O que a lepra representa? Pecado. E ele fez um pecado de tentar... Analisa, tinha algum mal ele querer agradar a Deus, querer queimar um incenso para Deus? Algum irmão compartilhou uma mensagem que eu acho que foi o Alisson, falou que eles queimavam incenso para ídolos. Tinha problema? A intenção dele de queimar o incenso para Deus era boa? Era, mas ele podia fazer isso? Não. O que ele podia fazer, talvez, sei lá, comprar o incenso e falar, queima lá. Talvez ele poderia fazer isso. Mas ele quis queimar.
Então a intenção era boa, mas ele se deu mal. E ele não aceitou, ainda quando os sacerdotes foram falar com ele, ele ficou indignado. E o Senhor o feriu com a lepra, deixou bem na testa dele escancarado o pecado. E o pecado, ou a lepra, ele tem uma característica. O leproso, aquilo era tão contagioso que eu não podia ter um contato com a sociedade. Então eu não podia chegar perto de outras pessoas, porque essas pessoas também iam pegar lepra. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que Jesus curava os leprosos. E se o leproso, se ele fosse chegar no meio num vilarejo, ele tinha que ir gritando, leproso, leproso, leproso. Ou até mesmo batendo no sininho, clim, 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 leproso, leproso. Se ele não chegasse assim, numa cidade, num vilarejo, ele podia ser apedrejado. Então ele não podia ter um contato social, um convívio social e nem com a família. Ele tinha que ficar isolado por conta da sua lepra. E o pecado igualmente nos leva a isso. Quando nós estamos debaixo do pecado, ou quando o nosso pecado é exposto na nossa testa, isso nos impede a ter comunhão com outros irmãos. Isso impede de ter comunhão, isso nos leva a isolamentos, isso nos leva para uma vida solitária. E qual foi o segredo dele ser tão próspero militarmente? Vocês lembram? Que a gente falou, Deus, mas também conselhos, não foi? Conversa. Agora ele podia ter conversa com alguém? Não, teve que ficar isolado numa casa sozinho. Os últimos anos da sua vida sozinho. Era rei, não podia reinar. Imagina essa situação, você ser rei de um povo, ter todas as riquezas e não poder chegar perto de ninguém. Não poder ir para o templo de Deus. Não poder conversar com as pessoas. Não poder conversar com seus súditos. Não poder abraçar seus filhos ou a sua família. Olha o que a lepra fazia. Irmãos, o pecado faz igualmente. Há pecados que racham a família, que leva a isolamento de família. Há pecado que afasta as pessoas da igreja, que afasta da comunhão dos irmãos. O pecado nos leva a isolar. E sabe com quem, com um leproso, ele podia conversar? Que ele podia conviver? Com outro leproso. Ele podia morar no meio do mato lá com outro leproso, ele podia. E um pecador, onde ele acha refúgio? Com outro pecador. Daí junta 15, 20 mil leprosos num show lá e fica todo mundo com a luzinha do celular. Eu tô falando algum absurdo? Não é isso? Não é a realidade? Tudo leproso, tudo doente. E os únicos que são, sabe quem é? Aqueles que se lavam no sangue do Cordeiro. Aqueles que pedem perdão dos seus pecados. Aqueles que ouvem e se atentam à palavra de Deus. É esses que continuam são. Essa época aqui, que a gente está fazendo o retiro, é a época que os leprosos estão caminhando aí para a rua. Estão fazendo marcha, estão andando em trio aí. E estão se contaminando aí, o máximo possível. Tá um desfile de leproso atrás do outro. Tem gente que bate palma. Tem gente que leva a família para ver aquilo. Tem gente que acha lindo. E os sãos, eles estão aonde? Buscando o Senhor. Pedindo perdão pelos seus pecados. Amados, ainda dá tempo de pedir perdão pelos seus pecados. Não é bonito ser leproso. A vida do leproso é triste, é solitária,
é sem a comunhão com Deus. A vida do pecador, ele não tem comunhão com Deus. Ele clama por socorro, o Senhor pode socorrer na sua misericórdia, mas o Senhor fala, agora você precisa se arrepender. Ele fala, não. Aí ele não tem uma comunhão com Deus. É uma vida solitária. E aí eles vão entre leprosos, tentando achar ali algum conforto e fazendo as piores loucuras desse mundo. E Satanás levando eles de coleira para cima e para baixo. Não é bonito ser leproso. Não é bonito estar com pecado na testa. Não é bonito. Não olhem a lepra como se fosse algo bonito. Talvez na sua escola os leprosos, no trabalho ali os leprosos. Pode até parecer que eles estão bem, mas não está bem. Só está bem quem está com o Senhor. Quem está na comunhão do Senhor. Quem se lava no sangue do Cordeiro. Quem tem comunhão íntima com o Senhor. Quem se atenta à palavra. Quem pratica a palavra. Esses estão bem. Esse tem uma paz que excede qualquer entendimento. A palavra vai falar. Tem uma alegria indescritível. Que é acima de qualquer coisa. Esse que está com o Senhor. Esse que está curado da lepra. E eu queria terminar aqui. Mas atentar novamente. Não importa o seu pecado. Não importa o seu pecado. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de se arrepender. Infelizmente, para Uzias não teve. Ele teve que morrer leproso. Mas você não precisa morrer pecador. Você já baixou toda a sua resistência? Ou você ainda está aqui no acampamento e relutando? Fala, não vou abrir mão da minha vida. Não vou ouvir o que esses mais velhos estão querendo falar e me convencer. Você já entregou a sua vida para o Senhor? Você já baixou a sua resistência e falou, Senhor, governe a minha vida. Governe na minha escola, no meu trabalho, na minha casa. Muda a minha postura. Senhor, mostra para mim o que eu devo jogar fora lá no meu quarto. O que eu devo apagar do meu celular? Onde está me deixando um leproso aqui? O que eu preciso apagar? O que eu posso apresentar para o Senhor aqui no meu celular? E o Senhor falar assim, esse aplicativo pode ficar, meu filho. Esse aí você joga fora, que esse aí vai te deixar doente. Ou você é orgulhoso demais para pedir essa análise para o Senhor? Para pedir para o Senhor esquadrinhar o seu coração, olhar os aplicativos dos seus celulares, falar, Senhor, faz um pente fino nos meus amigos aqui, com quem que eu devo continuar a amizade? Com quem eu devo conversar? Ou é demais para você pedir isso para o Senhor? É ousado fazer isso ou é o natural? Um jovem cheio do Espírito Santo orar isso. O título do acampamento, Escolhas que Marcam Gerações. Amados irmãos, se posicionem pelo Senhor. Se posicionem pelo Senhor. Não fique indeciso, se posiciona. Tenha atitudes, como boas atitudes que nós vimos em alguns e outras péssimas atitudes. Companhias, relacionamentos, orgulhos. Olha quantas questões foram nos faladas nesse acampamento. Quando diante da palavra que a gente fala, Senhor, me ilumina. Será que tem lepra dentro de mim? Ou será que apareceu uma lepra aí na sua testa e você colocou um band-aid e veio para o acampamento disfarçando assim, tá tudo bem. Aparece uma lepra na sua testa, o Senhor coloca para mostrar que você tem um pecado tremendo. Aí você põe um band-aid e vai sorrindo para o irmão, tá tudo bem, não tem pecado aqui não. Você pode enganar um ou outro irmão, mas o Deus soberano não. Ele sabe exatamente. Mas ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo de se lançar aos pés do Senhor e pedir a cura da lepra e pedir perdão dos nossos pecados. Amém?
gostaria de orar. Gostaria de convidar vocês para se ajoelharem. Esquece aí o irmão do lado, aquele que não conseguir ajoelhar, fica tranquilo, não tem problema. Mas ajoelha, abaixa a sua cabeça. E antes de eu orar, considere com o Senhor o que você tem feito. Você tem algum lugar que está leproso na sua vida? Tem algum conselho que você tem desprezado? Peça para o Senhor te revelar. Clame ao Senhor. Peça entendimento, clareza. Como Davi falou, esquadrinha, Senhor, o meu coração. Mostra para mim. Peça para Ele te revelar quais amigos se deve ter, quais amizades deve deixar, quais aplicativos do seu celular. Pai amado, Senhor, muito obrigado pela Tua Escritura. Senhor, livre o nosso coração de orgulho. Senhor, não queremos esconder a nossa lepra. Senhor, não queremos acobertar os nossos pecados. Senhor, olhe, ilumina o nosso interior. Senhor, dê clareza aos nossos olhos. Senhor, esquadrinha o nosso coração. Revela, Senhor, os nossos maus caminhos. Senhor, não queremos estar agarrado a pecado. Senhor, nós queremos a Ti. Nós queremos uma comunhão íntima e verdadeira com o Senhor. Senhor, nós não queremos os holofortes desse mundo. Nós não queremos a glória e a fama terrena. Nós queremos o Senhor. Senhor, perdoa o nosso orgulho. Perdoa, Senhor, a nossa desobediência. Perdoa, Senhor, a nossa teimosia. Senhor, perdoa o nosso relaxo espiritual. Perdoa, Senhor, a nossa falta de ânimo em assumir responsabilidades perante a Sua casa. Senhor, perdoa os nossos muitos pecados. Senhor, esquadrinha, Senhor-nos por completo. Traz, Senhor, revelação. Traz, Senhor, lembrança do que precisamos confessar. Senhor, olhe ao nosso viver e mostra o que o Senhor tem aprovado e o que o Senhor tem reprovado. Senhor, olhe os nossos amigos do nosso dia a dia e quem o Senhor tem aprovado que nós andamos e quem o Senhor tem reprovado. Senhor, nos dê clareza em relação a esses assuntos. Senhor, perdoa-nos por ter desprezado falar daqueles que são alicerçados no Senhor. Perdoa, Senhor, por ignorar a Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, a nossa desobediência. Senhor, nos dê um coração humilde e quebrantado. Um coração, Senhor, que esteja disposto a obedecer. Um coração, Senhor, que esteja disposto a derramar, Senhor, para o Seu falar. Que esteja disposto a baixar toda a nossa resistência e se entregar completamente ao Senhor. Senhor, nos faz jovens fervorosos no Senhor, cheio do Seu Santo Espírito, Senhor. Tira, Senhor, a lepra do nosso meio. Tira, Senhor, a contaminação em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, nos dê um viver de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor. Senhor, e livra os nossos pés de vacilarem. Senhor, mesmo em dias bons, Senhor, nós queremos ter o hábito de orar, o hábito de estar consultando o Senhor, de estar na presença do Senhor. Senhor, nos livra de impulsos, nos livra, Senhor, do nosso ego. Senhor, nós queremos servir segundo o Teu querer e segundo aquilo que o Senhor nos capacitou. Senhor, nos ilumina, Senhor. Perdoa os nossos muitos pecados. Em nome de Jesus.
Amém.